Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 2 e o título da lição é Oração, a força vital do reavivamento. E para comentar esta segunda lição está conosco mais uma vez o pastor Armin Marrone, que é vice-presidente da divisão sul-americana. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos iniciar com uma oração, em seguida continuaremos com o nosso esboço. Senhor Deus, ao estudarmos sobre a eficácia da oração, que possamos não apenas entender o aspecto teórico deste assunto, mas que desejemos, Senhor, praticá-lo em nosso dia a dia e fortalecer o relacionamento contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das lembranças que guardo de minha infância é uma ocasião que eu acordei muito cedo, assustado com os raios, relâmpagos e trovões que havia lá fora. E fui correndo até o quarto do meu pai, buscando amparo, ajuda, porque estava assustado. Quando entrei no quarto, o encontrei de joelhos, orando. Então eu fiquei sem saber o que fazer. E voltei ao meu quarto tranquilo de saber que ele estava suplicando a Deus seus cuidados. Ele sempre falava, Deus é nosso Pai, Ele cuida de todos nós. Então, se meu pai estava tranquilo e ele estava falando com Deus, quem cuidava de nós, então tudo está tranquilo. E eu voltei para minha cama para dormir tranquilo. Agora sei que ele não estava orando pelos raios e relâmpagos daquela madrugada. Ele estava orando com seu melhor amigo. O maior milagre que nós temos é que nós podemos orar com Deus e a oração, a resposta da oração não é mais importante, e sim colocar a criatura humana em contato com seu Criador. O foco da lição desta semana é: só podemos esperar um reavivamento e resposta à oração quando nós estamos em contato e em comunhão com Deus. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos então a tocar dois pontos bem claros nesta lição. Eu sei que temos muitos outros pontos que poderíamos estudar, mas vamos estudar dois assuntos desta lição. Em primeiro lugar, Jesus, exemplo de oração. E em segundo lugar, nós vamos ver também a eficácia da oração, a bênção de orar. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, então, que características da oração de Jesus podem hoje mexer com nossa vida também? Veja, pastor Edson, a maior característica de Jesus era dedicar muito tempo à oração. Mas, de modo específico, eu quero apresentar três aspectos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz em São Marcos, capítulo 1, versículo 35, que ele se levantava bem cedo, de madrugada, e ia a orar. O segundo aspecto é que ele fazia isso com frequência. Ele se repetia sempre esse hábito de buscar a Deus em oração. E o terceiro é que ele fazia isso em lugares solitários, como diz Lucas capítulo 5, versículo 16. Se retirava para lugares solitários, onde não seria incomodado por nada, ele poderia concentrar. Né? Como é importante a concentração no mundo que a gente vive hoje. De tantas coisas que competem para tirar da nossa mente a ideia de um céu, de um mundo espiritual, é necessário concentração. E isso Jesus tinha em seus momentos de oração. Então, três características, resumindo. Primeiro, ele acordava cedo. Isso. Em segundo lugar, ele era constante na oração. Não era uma oração de só quando estava com problemas, né? Era frequência. E em terceiro lugar, buscava um lugar específico para orar. Isso não quer dizer que é o único lugar que nós podemos orar, né? Podemos orar em qualquer momento, estamos viajando, comendo, estamos caminhando. Em todo momento nós podemos orar com Deus, mas tem um momento específico onde a concentração tem que ser maior, e ali que vale buscar um lugar como Jesus fazia, um lugar solitário, calmo, e ali orava com seu Pai. Talvez aí está o grande desafio para nós hoje, né? De ter seguir esses três pontos práticos, né? Bem cedo, frequência e lugar tranquilo onde eu possa ter aquele momento bem
profundo de comunhão com Deus, sem que nenhum outro ruído me perturbe. E existem alguns motivos na oração de Jesus. Ali em João, capítulo 17, por exemplo, ele faz uma oração, e também Lucas 22, Mateus 26, a Bíblia fala sobre alguns motivos específicos na oração de Jesus. Quais são eles? Veja, ele orava sempre pela unidade, não é? A famosa oração sacerdotal de Jesus pedia que os discípulos fossem unidos, assim como ele e o Pai eram unidos. Também ele orou pela conversão dos discípulos, a verdadeira conversão. Não é? Ele falou isso para Pedro: eu tenho orado por ti. Não é? E outras vezes ele sempre orava que a vontade dele não fosse feita, e fosse feita a vontade do Pai. E isso incluído que está na oração do Senhor. Não é? Faça-se a tua vontade, não a nossa vontade. E aí encontramos então os 3 motivos para orar: a unidade da igreja, dos membros. Esse é um problema gravíssimo que seguramente vamos estudar depois, nas próximas lições. Em segundo lugar, o fortalecimento espiritual da igreja. O fortalecimento espiritual, porque tem pessoas mais débeis e tem pessoas que cresceram mais. Crescer espiritualmente, fortalecer a fé de uns e outros. Quer dizer que, por exemplo, uma mãe pode orar para seu filho que está débil, né? E um irmão pode orar por aquela pessoa que ofendeu a ele, porque sem dúvida se ofendeu porque está débil. E em vez de criticá-lo, podemos nós ajudá-lo, orar por essa pessoa. Que difícil, que diferente, né? Em terceiro lugar, então, a oração que tem que ver com a vontade. A vontade de quem é feita? A minha ou a do Pai? A vontade de Deus. E nas comissões da igreja, às vezes, nós oramos muito pouco, né? E se faça muitas vezes a vontade de nós e não a vontade de Deus. Vamos passar à segunda parte dessa compreensão e vamos falar um pouco sobre a eficácia da oração. Qual é a eficácia da oração? Há um texto aí muito bom que está no livro da Ciência do Bom Viver, na página 509. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Que lindo texto, né? Algo que nós podemos usar e não estamos usando. O que faz que a oração seja tão eficaz, pastor Marrone? Veja, a oração eficaz é aquela que é permanente. Né? Nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram insistentemente a Deus. Segundo, a oração que brota de um coração que tem o desejo de confessar seus pecados. Terceiro, uma oração que agradece a Deus. Né? Ações de graça, diz Efésios capítulo 5, versículo 20. Uma oração que apresenta também pedidos a Deus. Né? O apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar as nossas súplicas a Deus. E uma oração que vem de um coração humilde, não de um coração presunçoso, orgulhoso. Né? Como Jesus mesmo contou naquela ilustração do publicano e do fariseu. Né? Qual das duas orações foram atendidas? Né? Da publicana, né? Por causa pela da humildade, do reconhecimento. Ele golpeava o peito, né? Reconhecia, humildade, né? Soberba é uma condição para não ser respondida nossas orações, sem dúvida, né? Então, vamos repetir mais uma vez para que fique bem claro quais serão, então, essas condições para que a oração seja eficaz. A frequência. Frequência. Oração permanente, sempre. Em segundo lugar, a confissão. Em terceiro lugar... Se nós não confessamos, se temos coisas guardadas no coração, pecados acariciados, é melhor confessar para que nossa oração seja eficaz nesse sentido, né? Então, depois... ação de graças ou gratidão, súplica e humildade. Maravilhoso. Que Deus possa nos dar essa graça. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Existem diversas maneiras de orar. Orar sozinho, abrir o coração a Deus como um amigo, orar juntos, como diz Mateus 18, 19 e 20, concordar com outros para orar juntos, né? Em completo acordo, é muito bom orar um grupo, uns orando pelos outros. Enfim,
orar de joelhos como um símbolo de reverência. Enquanto possamos ficar de joelhos, façam isso. O Salmo, no capítulo número 95, fala um pouquinho disso, no verso 6. E depois Deus nos suplica a postrar-nos de joelhos diante do Senhor que nos criou. Enfim, algumas aplicações que nós poderíamos fazer: orar de joelhos, orar em grupo, orar sozinhos, orar uns pelos outros, e especificamente nós possamos ter prazer de conversar com Deus. Alguns não têm prazer de falar com Deus. Então, aí Deus tem que dar-nos esse fome para orar, de tal maneira que nossa oração seja verdadeiramente como acontece com uma pessoa que ora, que fala com seus amigos. Vamos a passar à última parte de nosso esboço, que é a criatividade. Falar sobre a oração é fácil. As pessoas gostam de pedir orações, mas orar é uma necessidade pessoal de todos. É a respiração da alma. Ora, orar deveria ser um hábito, uma necessidade da alma. Muitas vezes não temos vontade de orar e que às vezes oramos muito pouco por causa disso. Como é necessário orar para sobreviver na vida cristã? Não há fome para conversar com Deus, diz um irmão. Deus, seu maravilhoso amor nos concede essa fome se você pede. Precisamos pedir fome para orar. Como aquele rapaz que tem a alegria de estar na presença de sua noiva, nós temos que ter prazer de estar na presença de Deus. Não tem maior alegria que estar na santa e sagrada presença de Deus. Pastor Edson, uma coisa que sempre alguns cristãos perguntam: que tipo de palavras devo ter na oração? Às vezes a gente se ajoelha para orar e não vem as palavras, ou palavras bonitas para a gente falar. Eu gosto muito de um pensamento de Charles Spurgeon que diz que naqueles momentos em que as palavras não conseguem expressar, ou momentos que você quase não consegue balbuciar alguma coisa inteligível, ele diz assim: estas são as orações que Deus não pode recusar. Porque nos momentos mais de intenso sofrimento, são momentos que às vezes as palavras não vêm, mas Deus vê a atitude do cristão que se prostra de joelhos para suplicar a bênção de Deus. Às vezes a única palavra que vem é: Senhor, me abençoe. E não há outra palavra. Deus escuta a oração daquele que o Espírito se dobra diante dele, reconhecendo a sua soberania e o seu poder e o seu amor. Vamos orar então para que Deus possa nos dar essa atitude permanente de orar. Se nós temos costume de não temos costume de orar, vamos a suplicar a Deus começar esta semana. Vamos separar um espaço especial, vamos buscar um momento especial para comunicarmos com Deus e abrir nosso coração. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por conceder-nos o privilégio de conversar contigo. Ajuda-nos que esse momento seja impostergável cada dia. Possamos ter a bênção de Tua presença em nossos corações através da oração. Em nome de Jesus. Amém.